Olá, pousadeiros! Show, já vou colocar o Ricardo aqui comigo. Eu e o Ricardo aqui vamos falar de como lotar a sua pousada, como vender mais diárias durante a semana também. Como alugar mais diárias num período que tem tanta baixa demanda, que é durante a semana. As pessoas, a gente fala muito, né, sobre aumentar as vendas, mas vender no final de semana, vocês já sabem como fazer. Vender no feriado, vocês também já sabem como fazer. Mas durante a semana, que é um dos temas mais pedidos aqui no canal, a gente nunca falou. Então, a gente resolveu trazer esse tema para a live de hoje. Isso aí. E já vou adiantar aqui para vocês, galera, tem muitos temas que a gente vai falar por aqui. Mas alguns que já são de praxe, e eu já quero deixar vocês bem cientes que a gente vai falar bastante sobre. Um deles vai ser sobre o hóspede-alvo. Porque de nada adianta você imaginar que você vai vender mais durante a semana sem conhecer a pessoa que você quer atrair. Tá? Spoilerzinho, provavelmente essa pessoa vai mudar se você quer atrair ela para o dia de semana, beleza? Mas a gente vai falar muito sobre isso. Uma outra coisa também que não vai ficar de fora dessa pauta aqui é falar sobre a organização de dentro da pousada. Tanto na questão da operação, como também nas próprias redes sociais. Uma das coisas que eu vejo que muito acontece é que a galera esquece de organizar tudo isso e por isso eles acabam não vendendo, principalmente durante a semana. Então isso também vai ser pauta por aqui. Então, Ricardo, o que você acha que é o primeiro ponto essencial que os pousadeiros, os donos de casa de temporada, têm que saber para poder alugar mais durante a semana? Então vamos lá, vamos começar com o basicão, né? Então a primeira coisa que você precisa na tua pousada, de cara, é o hóspede-alvo, e inclusive a gente já estava até dando spoiler por aqui. Por quê? Eu preciso saber em quem eu vou mirar. E o primeiro tipo de hóspede-alvo que você vai precisar definir é, por exemplo, esse dos fins de semana, do feriado, que a própria Nath já estava falando aqui no começo da live, que é uma situação que vocês já estão mais habituados a vender. Então, todo mundo que chega... Uma demanda mais fácil. Né? Todo mundo que chega aqui falando que quer vender mais durante a semana, não está reclamando, por exemplo, do fim de semana, não está reclamando, por exemplo, dos feriados. A galera realmente está querendo diversificar, aumentar esse número de vendas. Mas o que acontece? Tem muita gente que acaba não se preocupando em entender quem são essas pessoas. Por exemplo, eu sempre tenho demanda, mas eu nunca estudei essa demanda para saber o que eles querem, para saber o que eles estão procurando. Então, por exemplo, a hora que você tenta achar novas pessoas para ficar na sua hospedagem durante a semana, você acaba não sabendo no que mirar. E aí que entra essa questão principal, que é o hóspede-alvo, né, Nath? Exato, gente. Olha, pensa assim, no fim de semana já tem uma demanda mais fácil e você não sabe quem que você quer atender e vai acabando atendendo todo mundo, durante a semana que a demanda é menor, porque, convenhamos, né, gente, a grande maioria das pessoas trabalha de segunda a sexta. Então, isso acaba impedindo naturalmente com que elas viajem durante a semana. Então, a demanda durante a semana vai sempre ser menor do que aos finais de semana. Porém, se você, no final de semana, tá lá tentando vender para todo mundo, e aí, né, tem demanda, no final, às vezes, você acaba lotando, vende mesmo, vende de maneira mais fácil. Se você não começar a definir o seu hóspede-alvo do final de semana, você não vai conseguir definir o seu hóspede-alvo durante a semana, que muito provavelmente é uma pessoa bem diferente do final de semana. Então, começa pelo final de semana, que você já conhece, já tem mais costume de ter essa pessoa dentro da pousada, e depois você vai definir esse outro hóspede-alvo, que vai ser o seu hóspede-alvo de durante a semana. Isso aí. E aí agora vamos entender uma parada sobre o hóspede-alvo. Vou dar aqui para vocês uma dica que ela é matadora. O principal ponto que atrai um hóspede, tanto durante a semana quanto do final de semana, tem um ponto em comum, que é o local, tá? Então, vou dar para vocês uma dica interessante. Muita gente perde muito tempo focando demais, única e exclusivamente, em o que tem dentro do quarto, por exemplo. Mas esquece de falar, por exemplo, o que tem para fazer durante a semana na tua localidade. Pensa comigo, a maior parte dos hóspedes, como a gente já falou aqui, está acostumado a visitar o teu local, está acostumado a visitar as cidades, está acostumado a ir para uma pousada em fim de semana. Mas
se você tá aí na cidade e tal, você sabe que o fim de semana tem coisas que abrem que no dia de semana não abrem, tem coisas que é possível fazer no fim de semana que não é possível fazer durante a semana, e também o contrário. Tem muita coisa boa que é possível fazer durante a semana, mas no fim de semana tá fechado. Então, quando você entende essa questão, quando você aprende a olhar para a tua região, você vai aprender a destacar alguns pontos. E como que você vai testar isso? Como a gente acabou de falar, você vai ter que definir primeiro esse hóspede-alvo do fim de semana. Então, esse cara vai ter que ser meio que a tua oficina de testes, tá? Então, sempre que você estiver ali pertinho dele, conversando com ele, você vai começar a jogar essas ideias. Falar para ele a respeito do que rola durante a semana, começar a entender com ele o que ele gosta. Olha, isso aqui que você falou para mim é interessante. Olha que eu também tinha vontade de fazer isso. Olha, que pena que eu não estou aqui durante a semana. Então, o que você tem que fazer? Você tem que começar a despertar nele esses interesses. Por quê? Isso é, de certa forma, você descobrindo os interesses do teu novo público-alvo, que seria durante aí, tipo, de segunda a quinta-feira, tá? Então, esse público em particular, você vai começar a entender ele com esse hóspede do fim de semana, porque é o que você já tem. Igual a Nath falou aqui, para vender no feriado ninguém está reclamando, para vender no fim de semana também não tem ninguém reclamando. Então vocês têm que aprender a usar esses hóspedes de uma maneira mais inteligente. Não só pegar o dinheiro deles, hospedar eles ali e acabou. Não, eles vão ser a fonte que vai trazer mais hóspedes para vocês. E se vocês não encararem ele dessa maneira, aí não vai ter jeito, né, Nath? Exato, gente. A gente precisa começar a definir quem é o hóspede-alvo da pousada. E eu acho que se você pular essa parte, você pode esquecer de querer alugar durante a semana na sua pousada. Porque muda completamente. Como a gente já comentou aqui, a demanda cai, as pessoas têm necessidades diferentes do final de semana. E muitas vezes está pensando, mas por que a pessoa vai viajar durante a semana aqui para o meu destino? Não tem interesse. Claro que tem. E as pessoas que não gostam do lugar quando está movimentado? Tem muita gente que gosta, prefere, inclusive, viajar durante a semana porque é mais tranquilo. Tem também o pessoal que trabalha nos finais de semana. Então, tem gente que trabalha, por exemplo, em shopping, em loja, alguns tipos de negócios. As pessoas trabalham no final de semana. Então, também durante a semana pode ser um atrativo para elas viajarem. Então, tem que o primeiro passo também, né, Ricardo? Tirar essa crença de que, não, ninguém viaja durante a semana. É claro que tem, só que você tem que ir e definir e achar essa pessoa para puxar ela para sua pousada. Porque se você ficar aí esperando realmente do céu, ela não vai cair. E aí que tá o grande X da questão. A galera realmente espera que ela vai cair do céu. Por quê? Porque os hóspedes de fim de semana, os hóspedes de feriado, são uma demanda que tem esse costume. Eles têm esse costume de realmente aparecer do nada, muitas vezes até sem conhecer a pousada. Tem muito pousadeiro por aí que tem costume, inclusive, de fechar a reserva no próprio balcão da pousada. A galera já está ali e aparece do nada. Você não estava esperando com aquilo. Só que isso não vai acontecer com uma demanda menor, igual a Nath já explicou aqui. Essa demanda de fim de semana, a gente tem que entender que a galera já busca viajar. Eles querem fazer alguma coisa nos dias que eles não vão trabalhar. Então esse é um primeiro ponto também para a gente entender. Por quê? Porque a maior parte das pessoas vai estar trabalhando durante a semana. Então você também não pode esperar que o mesmo hóspede-alvo, que a mesma pessoa que viaja e te visita de vez em quando nos fins de semana, que ela vai aparecer do nada aí numa segunda-feira. Justamente porque ela não tem esse costume, ela não tem essa possibilidade. E uma coisa que é bem legal a respeito disso é que você consegue, inclusive, entender essas necessidades se você começar a perguntar para as pessoas no que elas trabalham. Até uma pergunta que não é muito comum, né, do pousadeiro fazer para os seus hóspedes, mas começar a entender no que essas pessoas trabalham vai te dar um norte, se elas vão estar disponíveis para viajar durante os dias de semana ou não. Vou dar um exemplo aqui de um aluno nosso que esteve participando de uma live com a gente na semana passada, que foi o Matheus. O Matheus falou para a gente o seguinte, que ele vendia no começo também exatamente como a maior parte dos pousadeiros. Só final de semana. Também reclamou para a gente que costumava vender só uma diária, né, Nath? Exatamente. Tinha muita gente ficando de uma diária só. E isso acabava quebrando as pernas. Por quê? Cara,
A pessoa chega, fica uma diária. Você deixa de vender um pacote de fim de semana todo. Isso estava incomodando. Então, ele fez exatamente isso que a gente falou. Ele começou a perceber quem era esse outro hóspede-alvo que ele poderia encaixar. O que ele achou de solução que resolveu para ele esse problema? Primeiro, antes de eu falar o que foi a solução, tem que fazer um alerta. Olha, a solução de um pousadeiro nem sempre vai ser a solução de todos. Porque existem várias coisas diferentes dentro da tua pousada do que, por exemplo, lá na casa de temporada que o Matheus trabalha, certo? Exato. Mas o que aconteceu com ele? Ele começou a fazer home office. Você já entendeu um pouquinho sobre a mudança de comportamento? Em vez de vender para a galera do turismo, ele começou a vender para uma galera que estava buscando trabalho. Que não tem muito relação entre uma e outra. Mas isso começou a funcionar. Você lembra como é que foi a questão do resultado dele, Nath? Nossa, ele passou a ter reserva, as reservas dele passaram a ser de 5 a 7 dias. Então, ele tinha o costume de vender reservas de 2 diárias, era a média do que ele acabava vendendo, e aí as reservas dele passaram a ser de 5 a 7 dias. Se a reserva dura de 5 a 7 dias, significa que a pessoa está ficando, às vezes, o final de semana e está estendendo, às vezes está ficando a semana toda. Uma estadia de 7 dias é uma estadia de uma semana. Então, gente, para vocês verem como ele entendeu que tinha uma outra necessidade no mercado, lá no mercado dele, tá? Muito importante ressaltar isso, porque para vários mercados a questão do home office não funciona e tá tudo bem, tem solução para o seu caso também. Mas no caso do Matheus, ele viu aquilo, porque é um destino de natureza, próximo de Brasília, muita gente trabalhando em home office, e aí ele viu uma oportunidade, adequou o espaço dele, isso é muito importante também, tá? Não adianta você falar, tá, você é home office, e aí não tem uma cadeira, não tem uma internet decente para a pessoa trabalhar. Então ele foi, adequou e começou a trabalhar e receber essas pessoas e começou a dar muito certo. Conseguiu ficar com 87% de ocupação na baixa, na grande maioria, por conta de home office, dessas longas estadias. Uma longa estadia é uma maravilha, né, Ricardo? Porque Nossa, com certeza. Porque assim, imagina, se a estadia normal dele era de 2 diárias, e aí passou a ser de 7, significa que o mesmo esforço que ele tem para vender uma estadia de 7 é o que ele tinha para vender 3 de 2 diárias e ainda, né, lucrava uma menos. Então, gente, conseguir fazer com que a pessoa fique mais tempo no seu destino, talvez, mas não é home office, não tem problema, você pode arrumar outros motivos para ela ficar aí no seu destino também. Mas você tem que entender o que o seu mercado está precisando e oferecer o que ele precisa. E esse é um grande erro de vários pousadeiros. Vocês pensam muito no que vocês querem oferecer e esquecem de abrir os olhos para o mercado. Ok, o que o mercado está precisando? O que eu posso fazer hoje na minha pousada para que essas pessoas venham para cá? Exatamente. E agora vamos concluir esse tópico aí do hóspede diferente, que é o primeiro que a gente está falando aqui. Então, a gente já falou que essa questão de você identificar o que ele quer, saber o que ele precisa, começar a entender mais sobre esse hóspede, é o que vai fazer você ter um alvo, um lugar para onde você vai mirar. Certo? Igual no caso do Matheus, ele fez exatamente a mesma coisa. Ele começou a olhar para o hóspede de dia de semana, começou a entender que muitas vezes esse cara não estava ficando ali na pousada. Por quê? Porque não tinha uma internet legal, porque ele tinha que voltar a trabalhar. E aí ele se ligou que se ele oferecesse esse serviço, ele mudaria o padrão de hóspede. Então, ele poderia suprir essas pessoas que vinham para o fim de semana e estenderiam durante a semana, como também pessoas que estavam procurando por esse ponto em particular, que era o home office, certo? Só que aí, a gente fecha essa questão do hóspede e a gente começa a pegar na parte da organização, que a gente também falou aqui no começo. Por quê? Quando você quer pegar uma demanda que está existindo, então, descobrir a demanda, igual o Matheus. Olhei para o meu hóspede, saquei o que ele precisa. Só que aí, a tua pousada está preparada para receber? Ela está organizada para esse tipo de hóspede? Porque não é só você querer receber a pessoa, mas você não prover para ela um ambiente que ela vai se sentir bem, né? Que foi o caso do Matheus, né, Nath?
Exato. Eu vou trazer até aqui uma experiência que eu tive no ano passado, numa pousada que eu visitei. Eu estava fazendo uma viagem aqui pelo Ceará até no ano passado, e uma pousada que eu visitei numa praia mais distante, mais sossegada, mas também com uma certa estrutura. E eu cheguei nessa pousada, eu cheguei na segunda-feira e eu ia embora na quarta-feira. Então eu estava durante a semana. E aí, o que aconteceu que me deixou assim um pouco decepcionada com essa hospedagem que eu tive lá? Quando eu fui sair para jantar, até acho que o Ricardo vai lembrar dessa história. A gente tinha até uma live no mesmo dia. Não sei se você vai lembrar disso, ano Vamos passado. ver. E aí eu tive que eu saí para procurar e não tinha nenhum lugar para jantar na cidade. Lembro. Nenhum lugar aberto, porque era terça-feira. E todos os restaurantes fechavam na terça-feira. A sorte foi que, né, eu sou descolada, então eu cheguei numa pousada que não estava aberto o restaurante para não hóspedes, e fui lá, conversei com o pessoal da cozinha, eles deram um jeito, e aí fizeram umas coisinhas ali pra gente e a gente jantou. Mas aquilo não tinha. E, gente, para mim, como pousada, você não pode fazer o seu hóspede passar por esse tipo de situação. Se você quer ter hóspedes durante a semana, você tem que se antecipar a essas coisas. Então, olha, vamos supor, ok, tá tudo fechado na terça-feira, o que você... Na terça-feira você vai fazer o jantar lá, caso tenha hóspedes na pousada. Ou você vai descobrir deliveries que vão entregar nesse dia, que podem funcionar, e já vai dar essa opção para o hóspede. O que acabou acontecendo foi que era de noite, eu não tinha que fazer uma praia super isolada. Se eu não tivesse me virado, eu ia ter ficado muito, mas muito puta com a pousada. Porque no final, gente, a pousada, quando o hóspede vai, é o centro de toda a atenção da viagem. Então, a pousada tem que se preocupar com a comida, com onde ele vai dormir, com os passeios, o que ele vai fazer, com a segurança, tudo tá ali concentrado na pousada. Então, preste atenção nisso quando você for oferecer também as estadias durante a semana. Sua cidade está preparada? Se não tiver, como que você vai se preparar para isso? Isso é muito legal, porque teve uma situação bem parecida. Eu sei que aconteceu tanto comigo, como também já aconteceu com a Nath, que é a pessoa tentar forçar uma demanda aqui. A demanda existe, mas aí quando você chega lá, você descobre que não atende a real demanda que você tem. Por exemplo, tanto eu quanto a Nath, a gente precisa de um lugar preparado para home office. Então a gente é realmente esse público do home office. Por quê? A gente precisa entrar numa live, igual a gente está aqui. Imagina que eu chego num lugar onde a internet é muito ruim e a minha live começa a cair toda hora. Pô, isso é mó complicado. Eu não consigo passar o conteúdo para vocês. Ou então que eu não tenho um local onde eu consiga gravar, onde eu consiga ficar. E isso acaba dificultando demais. Isso eu só estou dando exemplo da live. Mas você imagina uma pessoa que trabalha o dia todo com o computador, que também é nosso caso. Aí o que acontece? A gente vai... conversa com a pessoa e a pessoa fala, não, eu tenho aqui e é perfeito para home office. Os hóspedes que vieram aqui elogiam muito, a internet é muito legal, muito boa, e investir num negócio top. Você confia na pessoa, e aí quando eu cheguei lá, o que aconteceu? A internet realmente era muito boa. No roteador que tinha na pousada. Era um para vários quartos. E ficava na recepção. Aí lá no meu quarto, o que acontece? Não tinha internet direito. Então se eu tentasse entrar na live, a live caía. E aí se eu quisesse ir lá para a recepção, era muita gente passando. Como que eu vou me concentrar? Como que eu vou conseguir dar aula? Como que eu vou conseguir fazer as coisas que eu preciso se tem um monte de gente passando, esbarrando e gritando e falando? Poxa, isso não é um lugar preparado para home office. E o que eles estavam me oferecendo era aquilo. Eu até sei que a Nath teve algumas situações parecidas com aquele negócio da cadeira. Você lembra, Nath? Sim, sim, eu fiquei, né? No caso, não era uma pousada, era um Airbnb, uma casa de temporada, então serve para a galera também aí o feedback. Eu fiquei lá, eu fiquei 2 meses nesse lugar e não tinha uma cadeira confortável para trabalhar. Eu estava sempre trabalhando toda torta, e aí no final eu saí dessa casa de temporada com uma dor nas costas, que eu tive que fazer fisioterapia, um monte de outras coisas, justamente porque não estava preparada. E a descrição da casa era que era uma casa
casa perfeita para o home office, tal, tal, tal. E na realidade não era bem assim. Então, gente, não adianta vocês quererem enganar o seu hóspede para tentar, ok, não, agora o home office está em alta, então eu vou colocar aqui que eu aceito e vai vir gente. Não, que a pessoa não vai gostar, vai achar ruim e isso aí vai ficar ruim para sua pousada também. Então, se você vai oferecer alguma coisa, ofereça direito. Tá bom? Então pensa muito bem aí em todas essas questões da relação de você receber o hóspede durante a semana, que é importante também. A gente precisa de mais atenção nesse período do que a gente precisa no final de semana. Que as pessoas vêm às vezes, não, vamos só numa festa, vamos só curtir, né, Ricardo? Então, tô nem me importando como é que tá a cama, como é que vai, se tem cadeira para eu sentar direito no quarto, tá tudo certo. Então, o hóspede durante a semana, ele é um hóspede diferente, tá bom? Isso aí. E olha, todas essas 3 histórias que a gente falou aqui, elas têm uma coisa em comum, que é a falta de organização desses donos, tanto de casa de temporada quanto das pousadas. Por quê? Porque se eles tivessem se organizado, preparado um espaço, preparado aquele ambiente para as pessoas do home office, isso não teria acontecido. E aí o que acontece? Eles estariam atraindo sim o hóspede-alvo que eles querem. Eles poderiam sim estar vendendo mais durante a semana. Mas essa falta de organização, ela tem consequências, ela gera problemas. Um deles, que é muito conhecido de vocês pousadeiros, é a má avaliação. Por quê? Se a pessoa está ali numa expectativa de que o teu espaço é preparado para ela, é pensado para o home office, que ela vai conseguir trabalhar, mas ela chega lá com uma pilha de trabalho para fazer e não consegue fazer. Por quê? Pode ser por conta da cadeira, pode ser por conta da falta de internet, pode ser até mesmo porque ela não conseguiu comer durante a semana dentro do teu local, ela vai ficar muito brava com você. Por quê? Porque você está oferecendo para ela isso. Você que falou para ela que era ideal para home office. Você que falou para ela que era a solução dos problemas dela. E você não cumpriu com a sua palavra. Então o que ela vai fazer? Ela vai ir para a internet e vai manifestar toda essa indignação, toda essa braveza que ficou em forma de uma má avaliação. E essa má avaliação, ela vai contar muito para as pessoas que também estão nessa situação, por exemplo, que estão buscando um home office. Imagine que, se eu fui lá e fiz uma má avaliação, falando que o espaço não tem nada de preparado, que se eu quisesse trabalhar eu tinha que estar na recepção onde um monte de gente estava passando, você acha que outra pessoa que também tem a mesma necessidade que eu iria se hospedar com eles? Com certeza não. Então, essa falta de organização, ela pode se virar contra vocês. Então, quando a gente está falando aqui que receber as pessoas durante a semana vai muito além do que você fazer uma boa oferta, baixar o preço para que a galera realmente queira ir durante a semana, é muito mais do que isso. E a gente está trazendo, inclusive, fatos e provas aqui. Pois é, gente, alugar durante a semana pode ser um desafio. Você pode até esteja pensando, poxa, mas eu vou querer esse hóspede tão mais exigente. Mas é claro que você vai querer, porque esse hóspede que vai ser o responsável por você ter mais volume de vendas na sua pousada. Então a gente precisa tirar um pouco não é porque a pessoa é exigente e que ela quer, ela está pagando por um serviço na sua pousada. Então você precisa oferecer aquilo que ela está precisando. Então, durante a semana também, uma coisa importante, quem viaja para ficar mais tempo, presta mais atenção nas avaliações. Você sabia, né, Ricardo? Porque uma coisa é você reservar uma pousada para ficar 1, 2 diárias. Outra coisa é você reservar uma pousada para você ficar 7 noites. Você não pode errar. Você não pode, nossa, peguei uma pousada, a cama é ruim, ou faz barulho, não é o que eu queria, ou tá longe do centro. Não é, a pessoa toma mais cuidado. Então, se você não sabe focar isso na hora de que você está vendendo ali o seu peixe, vamos, né, que a gente vai entrar nesse papo agora, acho que com certeza também é o próximo item aqui. Se você não sabe como vender aquilo que você tem durante esse período, durante a semana, você não vai conseguir atrair as pessoas corretas para virem se hospedar com você nesses dias. Exatamente, galera. Então, ó, isso aqui que a gente falou tem que estar no topo da lista de vocês, tá? Então, já coloca ali, eu preciso ter as diferenças entre os meus hóspedes-alvo dentro da pousada. Como eu falei aqui, sim, existem mais de um
existe mais de um hóspede-alvo, principalmente porque as necessidades vão mudar conforme o dia da semana, conforme a época do ano. Você acha que não tem diferença entre o hóspede-alvo da alta temporada e da baixa temporada? É claro que tem. Claro. Então você precisa entender todas essas necessidades para você conseguir suprir. E isso vai vir com esse segundo ponto que a gente falou, que é a sua organização. Essa organização, a gente está falando de dentro da pousada, tá? Isso a gente nem expandiu ainda para o marketing, que vai ser o que a gente vai falar também daqui a pouquinho. Mas o que acontece? Vocês têm que ter essa consciência que sem esses dois pontos, esses dois primeiros pontos, não vai ter mais venda. Tá? Porque se você não sabe do hóspede-alvo, se você não está organizado com isso, você não vai vender, porque você não vai conseguir convencer ele a ficar com você, principalmente por um período maior, que é o que a gente está falando aqui, né? Inclusive, olha para você ver a diferença. O Matheus passou de 2 reservas, na média, para entre 5 e 7. Então isso faz com que ele fature muito mais, faz com que ele lucre muito mais e dá mais segurança para ele trabalhar. Então, se você quer alcançar os mesmos resultados que o Matheus, se você quer ter tanta segurança como ele, você também vai ter que fazer o mesmo caminho que ele fez. Não adianta você achar que você vai poder pular essas etapas, porque isso não vai acontecer definitivamente, né, Nath? Exato, gente. Então, nada de pular etapas, nada de pular tanto a sua organização quanto o seu hóspede-alvo. Faça a lição de casa antes de partir para o terceiro passo para você conseguir vender mais durante a semana, que é o marketing, né, Ricardo? Agora a gente está falando realmente de divulgação, de aparecer e de mostrar que você é uma boa opção para as pessoas irem passar a semana também. E como é que é possível fazer isso, Ricardo? Então vamos lá. Primeiro passo, a gente vai seguir ainda na linha da organização. Por quê? Você tem que ter organizado na tua pousada também as suas redes sociais. Então pensa comigo, não adianta nada, eu estou querendo atrair o público que é para o dia de semana. E eu só postar as coisas da galera que gosta de vir para o fim de semana. Como que eu vou chamar a atenção desse meu público se eu não tiver isso organizado, se eu não tiver isso preparado, certo? Então, se eu tenho essas diferenças, o meu Instagram tem que ser um reflexo da minha pousada. Se eu tenho ali tudo programado, então vamos dizer que vocês já concluíram os 2 passos anteriores. Então, vocês já entenderam do hóspede e vocês também já organizaram a pousada. O que vocês vão precisar fazer? Colocar isso nas redes sociais, mostrar. Porque não basta você ter um ambiente legal e você ficar esperando que as pessoas vão fazer o boca a boca. Porque esse boca a boca, ele funciona, mas em uma escala muito pequenininha. E para o caso de vocês, que vocês querem alcançar mais pessoas, querem vender mais, vocês vão precisar dessa forcinha, tipo um empurrãozinho, né, Nath? Exato, gente. Se você não divulgar o que tem de bom para fazer durante a semana, você não vai conseguir criar essa demanda durante a semana. Inclusive, acho que esse que é o grande desafio de vender durante a semana. Você precisa realmente criar uma demanda. Então, você precisa usar das ferramentas do marketing para criar o desejo nas pessoas de irem visitar o seu destino. Não adianta. A gente já não pode ficar parado normalmente achando que o hóspede vai cair do céu, mesmo no final de semana. Durante a semana, então, menos ainda. Se você não se mexer, não divulgar, não colocar os benefícios da pessoa visitar durante a semana o seu destino também, lembrando que tem público para tudo, gente com todo tipo de disponibilidade, você não vai conseguir criar essa demanda. Então, pode começar a investir em marketing, mas para isso você tem que saber o que tem de bom aí durante a semana também. Isso aí. E agora eu vou falar para vocês uma parada que até vou pegar carona no que a Nath falou, porque ela estava perfeita na explicação. Essa questão de você ter que gerar uma demanda e você ter que colher uma demanda, isso também está linkado com o marketing que você faz. Por quê? O marketing ele pode ser trabalhado de 2 formas. Você pode pegar e criar publicações onde você vai fazer a colheita de uma demanda, que é, por exemplo, oferecendo o serviço que você tem. Então vamos dizer assim, eu vou lá e crio falando que a reserva da minha pousada está disponível, que eu tenho mais espaço para receber. Posso falar para eles, por exemplo, que a parte de home office já está disponível para ser locada.
Então, isso é colher a demanda, certo? Então, o que eu estou fazendo? Basicamente, eu estou colocando a minha pousada disponível para eles. Eu coloco na vitrine e falo, ó, você pode adquirir, certo? Só que para as pessoas chegarem até a pousada, elas precisam ter essa necessidade. Então, se elas não têm a necessidade ainda, por exemplo, ninguém sabe o que é o home office em uma pousada. Isso não é comum na tua região. Isso nunca aconteceu. Não tem ninguém que oferece. O pessoal ainda não procura. Não adianta você colocar um anúncio, não adianta você criar uma postagem, estampar isso lá nas suas redes sociais, se ninguém tem essa procura. Aí o que você precisa fazer? Um outro tipo de marketing. Um marketing de conscientização, que ele serve para gerar essa demanda, que é o que a Nath estava falando aqui. Então, quando você pega e mostra o que tem para fazer na cidade, mostra a possibilidade. Então, pensa comigo, eu nunca fiz home office na vida. E aí chega uma pessoa e me fala, olha, você tem a possibilidade de trazer o seu computador, de pegar e se hospedar aqui, ficar no quarto onde tem a internet, tem um lugar pensado para você e tal. E isso vai fazer com que você trabalhe e terminou o teu expediente, você vai estar na frente da praia. Você começa a plantar em mim esse desejo, essa vontade. E isso é gerar uma nova demanda. Por quê? Quando a pessoa está com esse desejo, está com essa vontade, ela fica mais aberta para aí sim cair naquele outro tipo de marketing que é o marketing da colheita, né? Então, que é aquele anúncio, que é aquele post legal falando que tem vagas, falando que está disponível, certo? Então, quando você foca demais em um tipo só de marketing, o que acontece é que quando a demanda vai embora, você acaba ficando sem hóspedes da mesma forma. Então, isso que a Nath estava comentando com vocês aqui é o que vai reger toda a parte de venda da pousada falando de marketing. Então, se você só colhe demanda, se você só está preparado para colher demanda e você nunca gera uma nova demanda, o que vai acontecer é que a tua pousada pode até começar vendendo pra caramba, mas ao longo dos anos ela vai baixando, vai baixando, vai baixando, até que o pousadeiro vai chegar e falar assim, cara, eu não sei o que aconteceu, eu vendia muito no começo, hoje eu já não vendo mais nada e eu estou completamente perdido. Então, para que isso não aconteça com você, você precisa ter estratégia de marketing, que é uma das coisas que a gente vive falando também, né, Nath? Exato, gente. Quem não é visto não é reservado. Nosso mantra aqui. Se você não aparece, se você não está se mostrando, colocando seus benefícios na cara ali do seu hóspede, você vai passar ali reto. Porque às vezes a pessoa está ali vendo um monte de pousada, vendo às vezes outros destinos. Você não está ali concorrendo pela atenção da pessoa só com as outras pousadas da sua região. Está concorrendo a atenção do cara, não, não vou viajar não, vou ficar aqui vendo filme no Netflix, ou então, não vou comprar alguma coisa que eu estou com necessidade. Então você precisa começar a entender que se você não começar a gerar desejo nas pessoas, você vai ficar esquecido. E aí ninguém vai reservar com você. E aí não só dia de semana vai ser um problema, final de semana também pode ser um problema. Então, a gente precisa começar a sair dessa zona de conforto, de achar, ah, não, mas todo feriado lota. Todo fim de semana é fácil vender. Não é assim não, gente. Você não pode ficar dependendo desse que já vem fácil. Tá aí, veio aí o Covid para dar uma lição em todo mundo. Não dá para a gente prever o que vai acontecer. Então, você precisa saber gerar demanda sempre. E acho que uma outra coisa que talvez outras vocês possam pensar na hora de trazer mais pessoas para a sua pousada durante a semana é pensar em demandas totalmente alternativas também, né, Ricardo? Então, tem a galera que trabalha durante a semana com o pessoal que está viajando a trabalho. Você já parou para pensar nisso? Que tem essas demandas também aí na sua cidade? Então, você tem que, às vezes, sair um pouco da caixinha de que eu só trabalho com isso, ou aqui, ó, que o pessoal aqui, né, coloca uma cama elástica, vem a família no final de semana. Ok, durante a semana, a família não vai. O que você vai fazer? Como é que você vai fazer para ter movimento? O que vai atrair as pessoas no fim de semana? Não vai ser a cama elástica. E olha só para você ver que interessante.
tudo isso também está linkado com aquilo que a gente já falou lá no começo, que é o hóspede-alvo. Quando você identifica essa necessidade, fica mais fácil de você entregar algo que para ele é apetitoso, entendeu? É a mesma coisa. Se eu entendo do que a pessoa gosta, vamos falar aqui tipo, como se eu fosse um restaurante. Cara, se eu sei do que esse cliente gosta, eu vou saber o que oferecer para ele. Eu vou saber mostrar para ele uma vantagem. Tipo, o cara é fanático por queijo. Aí eu vou lá e pego uma variedade exclusiva. Eu vou saber vender esse peixe para ele, que até inclusive que a Nath estava falando, sobre como você vende esses benefícios. O primeiro passo a gente já deu, que é falar sobre o hóspede-alvo. E o segundo é você aprender a demonstrar esse valor. Porque só assim você vai conseguir atrair essas pessoas. Não é esperando a demanda aparecer. Não é só ficar nessa posição de colher a demanda. Porque isso não vai acontecer. Vocês têm que entender uma coisinha. Não é porque vocês sempre venderam, inclusive tem muita gente que fala isso, eu não preciso de ajuda. Por quê? Porque eu nunca fiz marketing e sempre vendi, sempre lotei a pousada, sempre vendi no feriado, sempre vendi no fim de semana. Só que tem um detalhe, você não está considerando que o mundo está mudando. Inclusive, a própria pandemia fez isso por você. Por quê? Ela forçou a todas as pessoas que queriam viajar uma necessidade de ter mais informação. Onde essas pessoas começaram a pegar informação? No Instagram, começaram a entrar mais em contato com o pousadeiro. E isso é uma coisa que não vai mudar. Porque depois que eles aprenderam a fazer isso, eles vão colocar isso como se fosse tipo um procedimento padrão. Então, quando eles forem se hospedar, mesmo que já não tenha mais pandemia, eles vão continuar buscando essas informações. Eles vão continuar buscando esse contato direto com o pousadeiro, certo? Então, você não pode assumir que só porque você já conseguiu vender antes, você vai conseguir vender depois. Por quê? Porque as pessoas que estão em volta, elas também estão mudando. Elas também começaram a notar. Elas também começaram a se projetar para alcançar esse público, para suprir essas demandas. E se você não começar a fazer isso na tua pousada, muito provavelmente você vai ficar para trás. E o que funcionava lá atrás vai parar de funcionar, que é aquele mesmo esquema que eu falei. Você está ali só colhendo demanda e aí aos pouquinhos a tua demanda vai ficando menor. E aí o que você vai fazer quando ela realmente acabar? A gente está falando de hóspede-alvo, mas e para quem está começando agora, Ricardo? Como é que faz? Não dá para ter hóspede-alvo só porque está começando? O que você acha disso? Eu acho que isso aí é um engano, tá? Por quê? O hóspede-alvo, ele não é algo que você precisa ter a pousada para você conhecer. Porque ele é exatamente o que a gente estava falando, a demanda. Então, você vai ter um hóspede-alvo que tem necessidades. Se você começar a checar as necessidades do teu espaço, por exemplo, do teu hóspede que ainda não se hospedou com você, mas assim, você começa a checar essas necessidades. Olha, aqui tem muito turista que é, por exemplo, casal. Quais são as necessidades desses casais? Ou então, aqui eu tenho um ponto turístico e todo mundo quer ir. Por que eles querem ir nesse ponto turístico? Tem uma necessidade, tem uma demanda. E essa demanda, ela está muito ligada com esse hóspede-alvo. Então, para você que não tem pousada, ao invés de você checar com as pessoas que estão na pousada, você vai checar as demandas da tua região. Isso, inclusive, é algo que quem tem pousada também deve fazer. Identificar as demandas do local. Como a gente falou aqui, por exemplo, demanda que o Matheus identificou, home office. Lá na cidade onde tem a casa de temporada dele, não tinha muitas pessoas preparadas para home office. Ele falou assim, opa, peraí, não tem. E a galera quer vir. O que eu vou fazer? Vou sair na frente. Então era um hóspede-alvo que não estava chegando para ele. É exatamente a mesma coisa, ele não conhecia aquele hóspede, ele não sabia exatamente as necessidades dele, mas ele conseguiu chegar até ele pelas demandas. Então é isso que quem não tem pousada precisa fazer também. E até um adendo aqui, quem tem pousada, pode ser que você esteja hospedando um hóspede que não é quem você quer ter hospedado. Já parou para pensar nisso? Aí você às vezes está hospedando as pessoas, porque justamente você não tem o hóspede-alvo definido, você vende para qualquer um, você faz o preço mais barato. Então no final, às vezes você está vendendo para uma pessoa que você não quer aquela pessoa lá dentro.
tá? E às vezes a gente tem que dar esse clique mesmo de olhar e falar, ok, eu tenho que olhar a demanda, eu tenho que entender o que eu consigo atender com essa demanda dentro das minhas possibilidades, porque toda pousada tem as suas limitações, tem o seu espaço, tem a sua própria estrutura limitada com aquilo que o hóspede-alvo pode atrair, e também tem a parcela de quem você quer ter dentro da pousada, porque isso também é muito importante. Você não quer ficar hospedando pessoas que não tenham nada a ver com aquilo que você acredita, com aquele tipo de pessoa que você quer ter na sua pousada. Então, pessoal, parem um pouquinho para pensar. O hóspede-alvo não precisa ter muito tempo de pousada, não precisa ter exemplo, tá? Aí já na pousada. O que importa é você saber como definir. E quem quer saber como definir, aqui tem gente aqui já perguntando, sempre pensei que todo mundo era o hóspede-alvo. Não, 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 Recanto Sabiá, de jeito nenhum. Não é todo mundo que é ser hóspede-alvo. E para você definir, você precisa de um passo a passo, um método. E aí o método a gente explica dentro do DPR. Então lá dentro do DPR a gente tem uma aula só sobre hóspede-alvo. Eu mostro como você pode estudar as demandas do seu destino, entender o que a sua pousada pode oferecer, até que potencial que ela pode ir e quem você quer hospedar. E a partir daí, você começa a definir e adaptar o seu espaço a esse hóspede-alvo. É muito importante vocês entenderem que para toda pousada existe um hóspede ideal. Tá? Não existe esse papo de que qualquer um que chegar aqui é meu hóspede. Não existe esse negócio de dinheiro é dinheiro e eu não vejo de quem vem. Tá? Por quê? Porque a pousada em si, ela tem que ser uma máquina. Ela tem que ser um ambiente propício para aquela pessoa se sentir bem. Por quê? Lembra que a gente estava falando aqui sobre as consequências de você não ter a organização, de você vender uma coisa que o hóspede chega com aquela super expectativa e aí ela não é recebida? Quando você não tem esse hóspede-alvo, quando você tenta vender para todo mundo, isso vai acontecer mesmo que a tua pousada esteja organizada. Por quê? Porque a pessoa que está ali não se sente acolhida. Já que você tenta agradar todo mundo e a gente muito bem sabe que quem tenta agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. Então, isso aqui fica de alerta para vocês. Esse papo de vender para todo mundo não existe. Enquanto você não definir, enquanto você não fizer uma oferta personalizada da sua pousada para uma pessoa em específico, você vai continuar tendo problema com o hóspede. Isso, inclusive, é uma das coisas que a gente sempre vê a galera reclamar. Vamos pegar como exemplo a Booking. Então, para vocês que têm a pousada na Booking e receberam um hóspede que você achou assim, cara, esse hóspede não combina com o meu espaço. Esse hóspede aqui não está na mesma vibe da minha pousada. Não era o tipo de hóspede que eles deveriam me mandar. Se você já fez essa afirmação, se você já pensou sobre isso, coloca aqui que você concorda. E sabe por que isso acontece? Você sabe por que a Booking manda para você essas pessoas? A Booking não está nem aí se o teu hóspede é casal ou se o teu hóspede é solteiro. Não está nem aí se ele gosta de X ou se ele gosta de Y. O que ele tá é que ele quer o dinheiro da pessoa. Ele tenta literalmente fazer a venda para todo mundo. Tô certo ou tô errado, Nath? Tá certíssimo. Inclusive aqui, ó, teve um comentário da Mari Lanotti. Olha lá, que ela tem o hóspede bem definido quando a reserva é direta. E aí, pela plataforma, já não é bem assim. Acho que ela quis dizer pelas OTAs, né? Ou então pelas plataformas. Na verdade, Mari, é bem isso que o Ricardo falou. Você pode até ter o seu hóspede-alvo definido, mas quem vem pelas OTAs, quem vem pelas plataformas, não é o seu hóspede-alvo. É o hóspede-alvo das próprias OTAs. Que acho que... Tá bom que eles tentam vender para todo mundo, mas eles têm um hóspede, no meu conceito, eles têm um hóspede-alvo definido também, tá? Porque quem costuma reservar pelas OTAs quer a rapidez, quer a segurança, quer, né, a decisão rápida, quer comparar preço. Então a pessoa muitas vezes está reservando por causa de preço, tá? Então tá lá no mais barato mesmo, nem vê as fotos direito. Só que tem alguns jeitinhos também de você conseguir achar o seu hóspede-alvo dentro das OTAs. Só que isso também a gente ensina lá dentro do DPR, né? A gente vai achar que essa aula é as OTAs inteligentes, é a aula secreta lá de dentro do DPR, que todo mundo que começa a usar ali começa a ver que o anúncio da Booking, da Airbnb,
para de ter reservas por lá e passam a vir reservas diretas. Porque tem alguns truquezinhos, tudo dentro da lei, tá, gente? Nada de mequetrefar lá dentro da plataforma, né? Não. Né? Nada de esqueminha, não. Tudo da maneira correta, da maneira que você consegue deixar sua marca ali e conseguir atrair seu hóspede-alvo sem ser, né? Sem ser o hóspede-alvo da Booking, da Airbnb e de outras OTAs. E olha que interessante, a galera aqui mandou que vários deles mandaram que concordam, tá? Então, o que eu tô falando para vocês aqui, vocês mesmos já perceberam. Vocês já sacaram. Talvez vocês não sabiam o motivo, o porquê que isso acontecia. Ah, por que a Booking me manda um hóspede que para mim é ruim? Por que isso acontece? Igual a gente estava falando aqui. Eles têm um hóspede-alvo diferente. Não é o seu hóspede-alvo. Eles tentam sim vender para a galera colocando por preço. Eles tentam atrair o maior número de pessoas, porque eles estão focando única e exclusivamente no dinheiro. Mas você que quer crescer, que quer vender, por exemplo, em dia de semana, você não pode ficar focado só nisso. Você tem que ficar focado no tipo específico de pessoa que você vai atrair. Porque, como eu já falei, a pousada de vocês tem que ser um ambiente pensado para essas pessoas. E enquanto ela não for, enquanto você não personalizar a tua pousada a tal ponto que a pessoa chegue ali e se sinta acolhido, você não vai fazer a diferença. Você não vai escalar as tuas vendas, tá? O grande erro das pessoas é achar, igual a gente estava falando aqui, que existem esqueminhas, que existem truquezinhos, atalhozinhos, que vão fazer isso acontecer num estalar de dedos. Mas não é. O que vai fazer realmente essa mudança acontecer na tua pousada é metodologia, é um passo a passo. Por quê? Igual a gente falou aqui, hóspede-alvo. Quantas vezes vocês já não ouviram a gente falar sobre hóspede-alvo? E por que ele é tão importante? Por que ele está na parte de gestão? Por que ele está na parte de marketing? Por que ele está presente na parte de anúncio? É porque ele é algo fundamental. E ele faz parte de metodologia. Só que a galera ignora. Esse que é o X da questão. A metodologia traz para você uma luz em cima de algo que muitas vezes você já sacou que tem um problema, igual vocês aqui falando que concordam. Vocês sabem que você tem esse problema. Vocês precisam de uma metodologia que resolva isso. O hóspede-alvo vai resolver exatamente esse detalhe para vocês. Olha que interessante. Outra coisa que a gente falou aqui também na live. Organização. Quem de vocês aqui não acredita que a organização é importante? Todos vocês sabem da importância. Mas, como eu também já falei aqui do hóspede-alvo, a galera acaba ignorando. Mas quando está dentro de uma metodologia, quando tem uma sequência lógica, um passo a passo, isso passa a ficar mais claro. É igual eu falei, você coloca luz em cima de um problema que você não sabia resolver. Organização, inclusive, é um problema para muitos, mas pode não ser se você tiver um método. Esse método que a gente está falando por aqui hoje, tudo que a gente passou para vocês também ao longo dessa live, está linkado com o que a gente ensina diariamente dentro do DPR. Está linkado com o que a gente aplica diariamente dentro do Viver de Pousada, no caso. E por que a gente está falando isso aqui para vocês? Porque da mesma forma como a gente já disse lá no começo, que se você quer mostrar para as pessoas uma necessidade, você tem que gerar essa demanda, você tem que gerar essa consciência. Essa live também é a nossa forma de fazer isso. Mostrar para vocês onde é que vocês estão errando. Mostrar para vocês onde é que vocês precisam colocar a atenção de vocês. E também falar que vocês têm a opção de fazer isso acompanhado. Vocês não precisam sofrer sozinhos. Vocês não precisam tentar adivinhar. Vocês não precisam ficar intuindo as coisas. Existe um passo a passo e ele está disponível para você também. Então, se você quiser participar com a gente, vai ser um prazer mostrar todo esse universo expandido, tá? Não no resuminho aqui da live, mas mostrar esse passo a passo desde o zero para vocês lá dentro do DPR. Exato, gente. Como o Ricardo mesmo comentou aqui, a gente mostrou aqui para vocês quais são esses passos que vocês precisam fazer para atrair mais hóspedes durante a semana. Mas, se você não sabe fazer da maneira correta, ok. Vamos, exemplo clássico. Quantas vezes a gente pergunta para a galera do hóspede-alvo e eles respondem para a gente? Casal. Ou família. Então,
Às vezes vocês acham que vocês estão fazendo o que a gente está falando aqui, o que a gente comenta aqui na live, só que, como o Ricardo mesmo falou, aqui a gente não consegue ir mais profundo, gente. Aqui a gente está aqui, ó, temos aqui, né, uma hora e pouquinho de live, não temos como mostrar, não temos como mostrar técnicas, não temos como realmente mostrar para vocês como que vocês têm que fazer para fazer cada um desses passos, porque não adianta nada você, vou definir meu hóspede-alvo aqui de qualquer jeito, depois, como é que você vai fazer para encontrar ele? Não é só você definir, a partir de agora eu quero receber casal, que só casal também não é só você definir o seu hóspede-alvo, tá bom? Então, a partir de agora eu quero só resolver hospedar casal. Como é que você vai atrair essas pessoas? Você sabe as técnicas para atrair essas pessoas usando as suas redes sociais, usando os seus próprios anúncios das OTAs, usando o seu site, usando todas as formas de marketing e divulgação que existem, usando anúncios, né, Ricardo? Isso. Então, se você não sabe como usar, começa lá, você não sabe definir bem o seu hóspede-alvo, não sabe como usar as ferramentas de marketing para atrair esse hóspede-alvo. E aí, você vai ficar tentando usar, mas não dá certo isso aí que eles estão falando, mas aí que está o pulo do gato. Não dá certo porque vocês não estão fazendo da maneira correta. Então você tem que definir o seu hóspede-alvo direitinho, saber quem ele é, definir quais estratégias você vai usar para atrair o seu hóspede em determinadas épocas do ano, em determinadas ocasiões, como você quiser aí na sua pousada, mas com as ferramentas e orientações certinhas, o processo fecha. E aí, quando você vê, você está tendo resultados, como o Matheus, como hoje o pessoal lá da Ocasum também, que tem hospedagens muito longas lá também, eles estão sempre com a pousada ocupada. Hoje mesmo, antes da live aqui, eu estava olhando, né, os stories dos alunos, porque eu sigo aqui os Instagrams de todos os alunos, e aí, até estava aqui, não sei se ele está aqui ainda, o hotel Encantos de Penedo, acho que é. Encantos de Penedo, acho que é o nome dele, do Gabriel. Acho que é. Isso mesmo. Ele estava nos stories dele, estava mostrando, segunda-feira, 85% de taxa de ocupação. 85%, na terça, hoje, 85% de ocupação no hotel dele, numa terça-feira. E aí até eu mandei, né, palmas para ele, massa, muito bem e tal. Aí ele respondeu, agora eu atendo 2 tipos de hóspede. E aí me mandou depois a ocupação do sábado, os mesmos 85. Ou seja, quando você descobre como fazer, dá um clique. O Gabriel também achava que tinha o hóspede-alvo definido dele antes de entrar no DPR. Mas depois que ele entrou, que ele realmente entendeu como lapidar, como encontrar essa pessoa de verdade, e aí os resultados vêm, gente. Não é joguinho, não é esqueminha, é realmente seguir o método e aplicar na sua pousada, que o resultado vem. Isso aí. E olha, galera, veja que interessante. Porque isso é um típico caso onde a ordem que você aplica as coisas faz a diferença lá no final. Tá? Por exemplo, a galera imagina assim, eu tenho que fazer uma promoção primeiro e é isso que vai fazer eu vender. Negativo. Você tem que começar, igual a gente falou lá na organização. Se você deixar para organizar depois, os efeitos contrários vão acontecer do mesmo jeito. Então, você precisa de passo a passo, você precisa de metodologia. Esse que é o grande X da questão. Tem muita gente que até está fazendo as coisas certas, mas está fazendo na ordem errada. E isso está fazendo ela desacreditar que aquilo vai trazer o resultado. Então pensa comigo, você vai aí e intui que você tem que fazer dessa forma. Quem que garante para você que você não está fazendo tudo ao contrário? Isso que é a diferença de você ter um acompanhamento, de você ter uma pessoa que vai te indicar esses passos, vai poder apontar para você. Igual a Nath falou, dentro da live fica muito difícil da gente aprofundar mais no assunto. Por quê? Lá no comecinho da live, se você lembrar, eu inclusive pedi isso para vocês. Venham aqui, comentem, interajam, porque assim a gente vai conseguir aprofundar mais. Mas mesmo eu fazendo esse pedido, mesmo eu chamando vocês para essa responsabilidade, a galera não comentou tanto. E a gente não conseguiu chegar até o miolo da coisa. Exatamente por isso. Só que dentro do DPR as coisas mudam. Inclusive lá dentro, só tem gente que está preocupado com o negócio deles. Eles realmente precisam desse resultado. A galera está 100% comprometida. Eles perguntam, eles falam. Para vocês terem uma ideia,
Eu acho, a Nath que me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que em uma das lives de marketing, uma das aulas ao vivo de marketing, eu cheguei a bater mais de 2 horas e meia de aula, por conta da galera perguntar. Imagina o que é você pegar um assunto, às vezes era bem pequenininho, tá? E vai falando, vai falando, vai falando, quando você viu, se passaram mais de 2 horas e meia. Quão profundo você consegue chegar? Quanto no detalhe você consegue falar? E isso, a gente está dentro de um ambiente que nos proporciona isso. A gente entra no Zoom, a galera fala, eles podem conversar, trocar ideia, igual a Nath está me respondendo aqui. E isso faz com que a gente consiga resolver esses problemas lá no detalhezinho. Então, vocês também gostariam de ter isso, vocês também precisam ter esse passo a passo. E a gente está aqui estendendo a mão para vocês. Então, é até meio complicado eu ter que falar isso para vocês, mas é como se fosse um tapinha, tá? Galera, a gente falou bastante aqui, principalmente sobre essa questão de vendas, tá? Então, eu queria fazer uma breve recapitulação para você que ficou até aqui, não sair esquecendo, principalmente, do que a gente já falou lá no começo, tá? Então, primeiro ponto muito importante, a gente falou aqui sobre o hóspede-alvo. E por que ele é tão importante? Porque muita gente tem a crença de que ele é uma pessoa só por pousada. Mas não, ele vai mudar conforme a época do ano, conforme a época da semana. E como o tema dessa live aqui em particular é para vender durante a semana, você tem que entender as necessidades que ele tem para que você consiga vender uma experiência legal para ele durante a semana. O segundo passo, que a gente falou aqui também, é sobre a organização de dentro da pousada. Essa organização em particular, ela tem que estar linkada com essas necessidades do hóspede. Então, ela está muito vinculada com o nosso primeiro passo, justamente para você oferecer o melhor para eles. E aí, essa organização especial vai fazer você sempre estar um passo na frente das pessoas que não se organizaram para isso, fazendo você se destacar e, consequentemente, atraindo mais essas pessoas, principalmente durante os dias de semana. Além disso, você também tem que começar a mostrar isso. E você vai precisar ter organização nas suas redes sociais. Porque se você continuar postando sempre as mesmas coisas, mostrando só os mesmos pontos turísticos, você vai continuar atraindo só o hóspede de fim de semana. E não é isso que a gente quer para você. Então, galera, muito obrigada aí pela presença de todos vocês. Valeu, Ricardo, por mais uma live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.